E a Almada disse sim à proposta do River Plate. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta bastidores do meio argentino cada vez mais distante do Flamengo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês. E Thiago Almada está bem perto de virar jogador do River Plate. Nesse domingo ele disse sim à oferta da equipe argentina. E embora o Flamengo ainda não tenha sido comunicado da decisão, há pessimismo no rubro-negro em relação ao acordo com o argentino. Pessimismo e lamentação, até porque o Flamengo gastou longas 3 semanas em tratativas com o representante do atleta e também com o Atlético de Madrid. Com uma observação importante, o Flamengo ofereceu mais dinheiro ao Atlético do que o River Plate e ao jogador, mas a opção do Almada foi em aceitar a oferta do clube argentino, até por uma questão familiar. Esposa e filhos do Almada preferem morar em Buenos Aires. A passagem pelo Rio de Janeiro pelo Botafogo gerou alguns traumas em relação à questão de segurança. O Flamengo ainda prometeu um enorme conforto para a família, mas ao que consta, a coisa não funcionou. Só para completar, contar que o River Plate, que negocia e está perto de contratar o Almada, está tentando devolver Matias Vinha ao Flamengo. Matias Vinha, que pertence ao Fly, está emprestado ao River Plate, está treinando à parte. O Flamengo disse que não há nenhuma chance de aceitar o atleta, a menos que o River Plate pague a multa estipulada para essa condição. Só para completar, contar ainda que o rubro-negro anunciou a liberação, em definitivo, de Caio Nóbrega, volante de 19 anos de idade, que vai jogar no Estoril. O Flamengo fica com 30% do valor de uma venda futura, imaginando que ele possa se valorizar em Portugal. E você, o que pensa sobre o Flamengo ter perdido o Almada para o River Plate? Com observação importante, coisa de 7, 8 dias, uma semana atrás, o staff do Almada chegou a dizer ao Flamengo que estava tudo certo com o Fla. Coisa mudou. E hoje, Almada está muito perto de virar reforço do River Plate. Use espaço para comentário para opinar. Almada e Flamengo melou, hein? Pois é, Ricardão. O Flamengo começou a perceber durante a semana movimentos estranhos, né? Demora para responder, o staff do jogador não respondendo de maneira afirmativa, aquela coisa que, sabe, quando não está andando. E aí, tanto que o Flamengo estabeleceu um prazo, eles deram até essa segunda-feira para o Almada confirmar ou não o aceite da proposta que foi feita. Entre Flamengo e Atlético de Madrid já existe um acerto há alguns dias. Pois bem, em paralelo a isso, o River Plate voltou a negociar com o Almada, melhorou as condições e o Almada preferiu jogar no River Plate. O anúncio deve ser confirmado nas próximas horas e nessa segunda-feira o Flamengo vai partir para um plano B. O Flamengo tem até sexta-feira para registrar novos atletas de olho nas oitavas de final. Para jogar contra o Cruzeiro na Libertadores, você precisa registrar reforços até sexta-feira. Senão, somente se o Flamengo passar pelo Cruzeiro e chegar às quartas de final. O mesmo vale para o Cruzeiro. O Cruzeiro pretende anunciar nas próximas horas o Wesley, que vem por empréstimo do Al Nassr, e o Lúcio, que é um atacante que já jogou no Bahia, foi comprado pelo Bahia por 13 milhões de euros e depois vendido para o Neon da Arábia Saudita por 20 milhões de euros. Ele vem por empréstimo também da Arábia Saudita, empréstimo com obrigação de compra. Beleza? Boa noite, Nicola. Até quando o Flamengo vai ser refém de jogadores que não querem vir? Se o Almada quisesse, já teria falado. O torcedor do Flamengo fica se iludindo. Pois é, Rodrigão, mas quando você pensa em jogador grande, cara, e o Flamengo tem que pensar nos maiores, é mais complicado mesmo, cara. Eu consigo entender. Eu sei que se confirmando a ida dele para o River Plate, o Boto vai apanhar pra caramba. Mas eu prefiro ter um diretor que pensa no Almada do que o que vai buscar, por exemplo, aquele centroavante brasileiro que veio do... Como é que ele chama? O Juninho Xereca, que depois foi vendido para o México. Enfim. Tem chance de o Dorival ir para o Flamengo se o Leonardo Jardim cair? Não, nenhuma chance. Nenhuma chance, tá? Cara, por tudo que essa diretoria do Flamengo pensa, os caras vão pensar em técnico estrangeiro. Os caras não vêm... Se os caras acharam que o Felipe Luiz ganhando tudo era uma porcaria, imagina, não, esquece. Como está a contratação do Thiago Almada no Flamengo? Antônio Guimarães, não deve acontecer, tá? Quase toda a imprensa argentina anuncia hoje que o Almada disse sim para a proposta do River Plate. O Jefferson Torres perguntando se o Jardim já está em risco no Flamengo. Se cair para o Cruzeiro, cara, vai ser um baita de um baque, né? O barulho vai ser gigante, mas também, nesse momento, me parece especulação, me parece
conjectura. O que tem vazado são notícias de que o elenco não concorda muito com o modus operandi, ou com o modelo de jogo do Jardim, mas essa é uma coisa que já era de se imaginar, né? O Flamengo que o torcedor gosta, que o Flamengo que o torcedor deseja, é aquele Flamengo que amassa o adversário, que pressiona, que ataca pela direita, pela esquerda, pelo meio, domínio total de bola, aquele Flamengo de imposição. O técnico dos sonhos, para o modelo do Flamengo, é o Guardiola, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E aí você traz um Leonardo Jardim, que é muito bom técnico, mas tem como principal estilo e modelo de jogo o contra-ataque, a transição rápida, marcar alto para roubar a bola rápido e tentar fazer o gol, ou então se fechar e explorar o contra-ataque, para em poucos segundos roubar a bola e tentar chegar no campo de ataque. O Cruzeiro cansou de fazer gol assim na temporada passada. O Flamengo não vai poder jogar no contra-ataque contra ninguém, não é aceito isso pelo torcedor do Flamengo, enfim. E os jogadores aos pouquinhos têm dado sinais de incômodo com esse modelo, né? O Varela falou sobre isso, o Danilo falou sobre isso, enfim. Átila Zapata, flamenguista não tem um dia de paz, ficamos sem reforços. O Átila, se vocês, na condição de Flamengo, não tem um dia de paz, imagina os outros. Queria destacar 2 números do Flamengo, olha que coisa louca. O Flamengo fechou o primeiro semestre de 2026 com 830 milhões de reais de arrecadação, tá? Então, de 1º de janeiro a 30 de junho, o Flamengo foi capaz de faturar 830 milhões de reais. O que significam esses 830? Então, na teoria, é um número difícil de 839, vamos trabalhar com 840, tá? Aí, o que eu fiz? Vamos tentar entender o que são esses 840 milhões arrecadados em 6 meses. Eu peguei os balanços financeiros dos times da Série A no ano passado, o ano inteiro. Então, o Flamengo, com esses 840 milhões de receita, foi capaz de arrecadar em 6 meses mais do que 14 times da primeira divisão ao longo de toda a temporada passada. E entre esses 14 times, vários clubes grandes. Vamos lá, 840 milhões para o Flamengo em 6 meses nesse ano, contra 775 milhões do Inter no ano passado, 768 milhões do Galo, 683 milhões do Vasco, 678 milhões do Santos, 646 milhões do Grêmio e 599 milhões do Cruzeiro. Que é outro número assustador. O Flamengo, nesse ano de 2026, gastou só com o Paquetá 315 milhões de reais. Um único reforço entre direitos econômicos, pagamentos de comissão e também as taxas, o Flamengo desembolsou 315 milhões de reais no Paquetá. Vamos comparar esse valor com a arrecadação total de clubes que estiveram na Série A do ano passado. O Juventude arrecadou durante todo o ano passado 134 milhões. O Mirassol, 179 milhões. Mirassol, que foi para a Libertadores da América desse ano. O Ceará, 255 milhões. O Vitória, 259 milhões. O Sport, 269 milhões de reais. Beleza? Só para vocês entenderem um pouquinho da distância financeira do Flamengo com o restante do futebol brasileiro. O Eduardo perguntando se o Leonardo Jardim pode ser demitido do Flamengo. Eduardo, eu acho que em caso de insucesso contra o Cruzeiro, o primeiro a ser demitido é o José Butto. Quando começa a vazar notícia de que há muita insatisfação de atletas e de funcionários com a condução do executivo de futebol, é porque a coisa não anda boa. E diante desse cenário, eu acho que tem alguma chance de o Butto cair. Beleza? Marcos Cavalho, Nicola, o Flamengo super rico não está pagando a comissão dos empresários, não dá para entender nada. Pois é, ótimo ponto. Flamengo que arrecadou 840 milhões de reais no primeiro semestre, Flamengo que cogitou gastar até 30 milhões de euros com o Almada e conversa com o Luiz Henrique para gastar até 35 milhões de euros, pediu para repactuar os pagamentos dos empresários. O Rafael Gonzaga está dizendo que o ano do Flamengo acaba agora em agosto. Se o Flamengo for eliminado pelo Cruzeiro da Libertadores, tendo já caído para o Vitória na Copa do Brasil, o barulho vai ser grande, cara. A diferença para o Palmeiras é grande também em pontos no Campeonato Brasileiro. Não sei se o Leonardo Jardim cairia, mas o Butto certamente seria demitido, tá?